Gravando, teste, gravando. Oi, teste. Oi, oi, oi. Agora, nesse segundo momento sobre reforma protestante. Oi, meu filho. Ô, meu amor, a gente não pode ir na praia, você sabe disso. Vem aqui falar oi com os amiguinhos. Você vai andar de trem pra ir na praia, né? Vem falar com os amiguinhos aqui rapidinho, que aí eu vou ver se os amiguinhos conhecem algum trem que vai pra praia. Fala, ei, amiguinhos, eles não estão te... Você não consegue ver eles não, mas eles estão te vendo ali, tá bom? Oi! Você quer dar aula com o papai? Eu acho que eu tenho que ir lá com um pai. Tá bom. Separa os brinquedos lá que a gente já vai brincar de trem pra poder ir pra praia. Ai, gente, me dá uma dó, ele quer ir na praia de qualquer jeito. Tá, leva o mouse do computador. Não preciso mais desse trem mesmo. Lindos, voltando aqui, né? Tá bom, ele gosta do mouse. Gente, né? Vamos lá, falha nossa, né? Eu vou voltar lá, vou fazer uma nova gravação. Desculpa. Ai, para, Rafa. Ele é lindo igual o pai. Deixa eu parar esse trem. Não dá. Vou compartilhar aqui, então. Pega a camisa da praia que o papai te veste. Traz aqui. Vamos lá. Galera, João Calvino, beleza? O João Calvino, nós temos aí que avançar muito nas pesquisas sobre o João Calvino. Difícil conseguir informações. Ele deixou poucas coisas escritas sobre ele, tá? Sobre ele. E o que acontece, né? O João Calvino, ele estudou teologia. Não, tem que tirar essa bermuda. Ele estudou teologia, tá? E o que aconteceu? Ele era luterano, tá? Só de cueca. Para botar roupa de praia tem que ser. Ele era luterano. Por defender o luteranismo na França, tá? Ele foi perseguido e aí ele fugiu da França. Quando ele fugiu da França, ele foi para a Suíça. E aí vale a pena lembrar que na Suíça já tinham acontecido algumas tentativas reformadoras que não foram bem sucedidas, tá? Que roupa apertada. E aí o que aconteceu? O futuro do Brasil? O João Calvino, ao chegar na Suíça, ele ficou um tanto quanto incomodado, né? Ele questionou um pouco o que o Lutero havia falado sobre a burguesia, beleza? O Lutero, ele falou num determinado momento, né? Porque o Lutero foi criado na Alemanha, uma região de pouca burguesia. O Lutero falou que o comércio havia sido criado pelo demônio e sancionado pelo Papa. Fala de Lutero. E aí o Calvino começou a se questionar como que pessoas que trabalhavam tanto, que se dedicavam tanto, estamos falando da burguesia, né, iam para o inferno. Pô, o trabalho tem que ser valorizado, não pode ser criticado. E aí ele vai fazer uma grande pesquisa, né, teológica, e aí ele vai chegar à conclusão de que a Igreja Católica estava errada e que Lutero também estava errado. Na Igreja Católica, o erro, né, seria a salvação através das boas obras. No Lutero, a salvação pela fé. João Calvino ele vai chegar à conclusão, né, de que nós somos predestinados, beleza? Nós nascemos predestinados à salvação. Então, quando nascemos, já temos tudo traçado por Deus. Deus já sabe quem será salvo ou não. Para, né, deixar claro essa sua defesa, João Calvino falava que Deus muitas vezes demonstrava, né, que determinadas pessoas seriam salvas, ajudando-os, né, através do trabalho honesto, obviamente, a enriquecer. Então, a riqueza, né, a acumulação de riqueza através do trabalho honesto, né, seria um
dos determinantes para a salvação. Beleza? Então, o Calvino, né, foi para a Suíça, viu uma burguesia muito forte, né, sabia que lá já tinha acontecido alguns problemas com o Zwinglio, né, contra essa defesa aí de mudanças, e passa a defender essa ideia. E essa ideia, ela é muito bem aceita, né, pelos burgueses. A burguesia acaba abraçando essas ideias que o Calvino defendeu, né, na sua obra sobre as instituições. Beleza? Uma obra dividida em alguns volumes. E aí, o que o Calvino vai defender para essa nova religião, essa religião que abraça a burguesia? O único livro sagrado, a Bíblia. Seria a única fonte de fé e ela precisa ser interpretada. A salvação pela predestinação, tá? A predestinação, você nasce predestinado à salvação. Um rito religioso simples e com a língua local. Uma coisa que nós temos que perceber no calvinismo é que o calvinismo ele se adapta muito bem à cultura local, beleza? À sociedade local. Por isso que nós vamos ter várias determinações, várias nomenclaturas para o calvinismo. Por exemplo, na França, né, nos Países Baixos, na Suíça, os calvinistas eram conhecidos como huguenotes. Na Inglaterra, puritanos. Na Escócia, presbiterianos. Tá? Então, o calvinismo seria uma religião que vai se adaptar à região, né, que ela está se desenvolvendo. Lembrando a vocês que ele está falando, né, ele está justificando o lucro. O calvinismo foi uma religião que acabou se adaptando muito bem à expansão, né, da burguesia e do capitalismo, mas o lucro honesto. Aqueles que ostentavam, aqueles que desperdiçavam, aqueles que tinham fortunas e perderam dinheiro, aqueles que conquistaram fortunas de forma ilegal, esses iriam para o inferno. Seria também uma forma de Deus demonstrar às pessoas que não seriam salvas, tá? Então ele era contra uma ostentação, joias, esse monte de riquezas aí sendo demonstradas, tá? Ele defendia o enriquecimento através do trabalho honesto, tá bom? E aí a prosperidade seria um sinal dessa salvação, belezinha? Então, o que aconteceu com a formação do calvinismo? O calvinismo acabou se espalhando em regiões justamente de burguesia forte. Onde a burguesia era forte, o calvinismo também foi forte. Antes, né, nos slides anteriores, eu coloquei uma imagem, né, da ética protestante e o espírito do capitalismo do Weber. Eu discordo um pouquinho, né, dele em alguns pontos. Tá? Depois a gente pode fazer uma discussão só sobre essa questão da ética protestante dentro do Weber, tá bom? O desenvolvimento, né? O Calvino, ele conquistou militarmente a região de Genebra, tá? E aí, através desse domínio político-militar, ele impôs o calvinismo, que foi se espalhando por várias regiões. Só que o Calvino, né, nós temos alguns pontos aí do Calvino, que por conta ele não ter deixado muitos textos, ainda tem muita ambiguidade, por exemplo, na questão da ciência. Se Calvino apoiava ou não a questão do desenvolvimento da ciência, do humanismo, do renascimento. Isso por quê? Né? O Miguel de Servet, que seria uma das grandes figuras ligadas, né, à medicina, a questão, né, da corrente sanguínea, da circulação sanguínea, ele foi morto, ele foi condenado à morte, né, por um pecado original, por fazer, né, ciência usando corpos de pessoas que haviam morrido e fazendo os seus estudos sobre a ciência, tá? Alguns autores defendem que o Calvino não mandou matar, né, o Miguel, mas que ele gostou da morte. Então, assim, em alguns momentos vocês vão ler textos dizendo que não foi Calvino que mandou, mas que ele curtiu. Em outros vão falar que ele que mandou realmente
matar o Miguel. Eles tinham uma amizade e isso acabou, né, tendo um desfecho bem trágico, beleza? Então, a ideia de predestinação, em alguns pontos, ela vai entrar em atrito com a ideia de desenvolvimento científico, tá? No calvinismo. Para o Calvino, né, a salvação, então, ela era através da vontade de Deus. Deus demonstrava isso através do enriquecimento honesto, e isso fez uma fama muito grande do calvinismo para a burguesia. Então, como eu falei com vocês há pouco, onde nós tivemos desenvolvimento do capitalismo, nós teremos desenvolvimento também do calvinismo. Porque o Max Weber, em alguns momentos, ele dá... Só um minutinho, meu amor. O papai já está terminando aqui, tá? Vai montando o trem lá para a gente brincar. Ah, você está muito cansado, eu percebo. Você acordou agora mesmo? Guris, né? Vocês. Mas, voltando aqui, né? O Weber, em muitos pontos, ele dá uma ideia de que o protestantismo fez o capitalismo desenvolver. Eu penso de uma outra maneira. O capitalismo havia se desenvolvido e o protestantismo foi uma justificativa, no caso do calvinismo, né? E aí ele também se desenvolveu, tá? O Weber, na Ética Protestante, ele faz até uma comparação que eu acho, né, que é um ato falho enorme, porque ele faz a comparação Brasil e Estados Unidos, né? Os Estados Unidos se desenvolveram porque foram colonizados por protestantes. O Brasil não se desenvolveu porque foi colonizado por católicos, né? Na realidade, a diferença do desenvolvimento Estados Unidos-Brasil, nós já discutimos, vocês já devem ter discutido com Sullivan ou com outros professores de história e de geografia, foi por conta da colonização. Nós temos que lembrar que nos Estados Unidos nós tivemos colônia de povoamento e no Brasil só colônia de exploração. Isso que fez a diferença, e não a questão religiosa de ser católico ou ser protestante, tá bom? Né? Então, se fosse assim, regiões exploradas pelos Estados Unidos ou até mesmo pela Inglaterra no neocolonialismo, principalmente a Inglaterra no neocolonialismo, que foram regiões que tiveram a imposição também do protestantismo, seriam regiões desenvolvidas hoje, não são, tá? Porque foram exploradas. Um trecho aí de uma fala de Calvino. Eu tive muitas debilidades e tive que suportar, e tudo que fiz não vale nada. As pessoas ímpias retirarão proveito desta frase. Mas, direi outra vez, tudo que fiz não vale nada, porque sou uma criatura miserável. Porém, posso dizer de mim mesmo que eu queria o bem. Que os meus erros sempre me desagradaram. E que o meu coração sempre esteve enraizado no amor e no temor de Deus. Eu retirei esse trecho aí, né, que representa uma fala de Calvino, de um documentário, né, sobre o mesmo, um documentário em português, mas português de Portugal, né, e tinha alguns trechos que estavam traduzidos para o nosso entendimento. Muito difícil encontrar informações sobre o Calvino, como eu falei com vocês, né, mas eu gostei desse trecho porque mostra um pouco do arrependimento e uma fala de que ele foi mal interpretado e talvez, né, levaram a fé dele de uma forma distorcida. Beleza? Então, eu acho que vale a pena o resgate por conta disso. O Henrique VIII. Agora a parada vai ficar doida. Beleza? O Henrique VIII, né? E seus vários casamentos. Henrique VIII, ele perdeu só para o Fábio Júnior, né? Que casou 7 vezes. E para a Gretchen, ontem eu fui pesquisar, né? O Henrique VIII casou 6 vezes, né? Vou pesquisar quem casou muito. A Gretchen casou 17 vezes. Parece que ela vai casar de novo. Doideira, né? Mas antes de continuar aqui, eu vou fazer uma pequena pausa na nossa gravação, porque eu preciso fazer o número 1. Xixi, já volto. Bem, jovens, futuro do Brasil. Agora falaremos de Henrique VIII e a reforma na Inglaterra. Beleza? Senhores, o Henrique VIII, né, vamos fazer aqui uma meia-culpa,
ele tinha que dar continuidade, né, ao trabalho de seu pai, o Henrique VII. Meio óbvio, eu sei, mas vale a pena frisar isso. O Henrique VII, ele deu origem à dinastia Tudor. Inclusive, tem uma série na Netflix sobre a dinastia Tudor, mas é uma série pesadona, tem umas cenas eróticas muito pesadas e tudo, né, de morte também. Eu acredito que vocês não possam assistir, ou se vão assistir, assistam com seus pais. Eu coloquei um pequeno trecho que não tem nenhuma dessas cenas para a gente observar aí algumas coisinhas referentes ao Henrique VIII. Então, o Henrique VIII, né, ele tinha que dar continuidade ao governo de seu pai. E a dinastia Tudor, ela foi iniciada após a Guerra das Duas Rosas, né? A família York e a família Lancaster começaram a brigar pelo poder, né? E aí a gentry, a nobreza inglesa e a burguesia buscaram uma terceira via, que foi a dinastia Tudor, né? De certa forma aí juntando os interesses de York e Lancaster. Isso por quê? Porque a Inglaterra vinha com uma fragilização do poder do rei. E a dinastia Tudor acabou sendo a representante, né, do auge do absolutismo na Inglaterra. Mas tivemos basicamente 4 pessoas à frente desse governo: o Henrique VII, o Henrique VIII, né, a Maria I e a Elizabeth I, tá bom? Então, o Henrique VIII ele deveria dar continuidade a esse processo. Ele fez um casamento extremamente interessante. Ele se casou com Catarina de Aragão, tá? Que era uma princesa espanhola. A Espanha enriquecia muito na América, né, com a extração de ouro e prata. Só que o Henrique VIII, né, já tinha 18 anos de casamento e só tinha uma filha, a Maria. Ele, então, solicitou a anulação do casamento ao Papa, falando que a esposa tinha algum defeito. Naquele período, né, os homens, como sempre fazemos, né, infelizmente, jogávamos a culpa para a mulher. Então, ela não conseguia gerar um filho, principalmente um filho homem, porque ela tinha algum defeito de fabricação. Tá bom? Mais ou menos nesses termos. O Papa, obviamente, não autorizou. Ela era filha dos reis católicos. O que Deus uniu, o homem não separa. Henrique VIII, então, fez um acordo com o parlamento, e aí, através do ato de supremacia, ele criou uma nova igreja cristã, a Igreja Anglicana, que seria comandada por ele, Henrique VIII, e que autorizava o divórcio, beleza? Ele repudiou a esposa, a Catarina de Aragão, e se casou com a Ana Bolena, que vocês observam aí na imagem. Essa imagem retrata o casamento do Henrique VIII. A Ana Bolena foi acusada de incesto, de fazer sexo com o próprio irmão, e aí foi decapitada, né, a mando de Henrique VIII. Com a Ana Bolena, ele teve mais uma filha, a Elizabeth. Beleza? E aí ele foi se casando. No terceiro casamento, ele teve um filho homem. Mas o Eduardo morreu ainda muito jovem e acabou não assumindo o trono. Quem assumiu o trono após a morte do Henrique VIII foi a filha do primeiro casamento, a Maria, e depois a Elizabeth assumiu. Ok? Então, o Henrique VIII, no final das contas, criou uma igreja pensando na questão da centralização do poder, que foi um dos motivos da reforma protestante que eu havia citado para os senhores. Beleza? Então, no final das contas, ele casou 6 vezes e não conseguiu ter um filho homem assumindo o trono. Ok? Bem, o ato de supremacia, que foi esse acordo, né, de Henrique VIII com o parlamento, ele só conseguiu ser efetivado porque, com o rompimento entre a Igreja Católica e o governo de Henrique VIII, o governo confiscou todas as terras da igreja, que depois foram vendidas a preços interessantes aos membros do parlamento. Beleza? Essa nossa segunda imagem mostra a Ana Bolena, né, e a Catarina de Aragão. Beleza? E esse processo aí de ruptura. Como foi formada essa igreja anglicana? Bem, a única fonte de fé é a Bíblia, né, comum nas 3 igrejas protestantes. A salvação pela predestinação, com algumas pequenas diferenças do calvinismo, mas aproveitando a salvação do calvinismo.
sacramentos, Eucaristia e batismo, o culto anglicano, um culto simples, mas que lembra muito o culto católico, tá? Lembra muito o culto católico, o culto anglicano. Tem uma igreja anglicana no centro de Vitória, inclusive, né? Não sei se eu já mencionei isso com vocês, mas tem ali no centro de Vitória uma igreja anglicana, próxima ali ao Museu do Negro, tá bom? Influência do anglicanismo, principalmente a Inglaterra, mas como eu falei com vocês, nós temos aí uma igreja anglicana aqui no Espírito Santo, eu só conheço essa, tá bom? Lindos! Henrique VIII e seus vários casamentos, com a Catarina de Aragão, a Maria I, com a Ana Bolena, né, a Elizabeth, com a Joana, né, ele teve o Eduardo, que não chegou a assumir o trono, morreu ainda muito jovem. E aí eu vou mostrar um pouquinho, né, desses 3 relacionamentos na visão da série Tudor. Lembrando que é uma série pesada, né, e que vocês são muito jovens, então se forem assistir, assistam com seus filhos. Com, perdão, Vicente está falando aí comigo, eu estou falando com os filhos. Com seus pais, tá bom? Filho, eu já vou, meu amor. Crianças, né? Repudiando a Catarina. Matando a Ana Bolena. A Joana morreu. Tá? Aí é mostrando o 4º divórcio que ele não gostava, né? Essa é a 4ª temporada. A 4ª temporada ele vai para o 5º casamento. Tá? A 4ª esposa ele não sentia atração, não gostava da mulher, né? E a 5ª esposa era bem fogosa, né? Então, lista, né, das esposas de Henrique VIII. Catarina de Aragão, Ana Bolena, a Joana, que faleceu, essas 3 que eu mostrei para vocês, a Ana, né, que ele disse que não gostava, se divorciou, a Catarina, né, que era bem fogosa, gostava bastante do coito, e por último, né, a outra Catarina, a Peer, né, que foi a última esposa do Henrique VIII. 6 casamentos, perdeu aí para o Fábio Júnior e para a Gretchen. Belezinha? A Contra-Reforma, ou Reforma Católica, nós vamos discutir na nossa próxima aula. Beleza, galera? Futuro do Brasil. Vamos fechar, então, o nosso vídeo e partir para o abraço, almoço. Vocês vão almoçar e eu vou brincar de trem com a minha cria, né?